Sabia que dá pra gente explicar supply chain utilizando só essa latinha aqui como case e exemplo? E você já imaginou o tanto de supply chain, de logística, que tem em uma latinha dessa, para ela sair da fábrica, para ser produzida, até chegar à sua mão? No vídeo de hoje eu vou te ensinar e mostrar o que de fato é a cadeia de suprimentos, cadeia de abastecimento, a supply chain, utilizando uma latinha de refrigerante. Bom, nessa logística, quem nunca comprou um refrigerante, um chocolate ou qualquer produto em um supermercado, em um varejo? E aí, para a gente entender o que é a supply chain, a gente tem que olhar o produto em si. Todo o caminho que esse produto passou de processo até chegar à mão do cliente. O objetivo da supply, o objetivo da cadeia de suprimento é dar suporte a toda a operação para que eu possa comprar minha lata, para que o cliente tenha o seu produto assim que desejar. Para a gente entender, vamos dar uma olhada nessa animação que eu criei aqui, que isso vai ilustrar muito melhor o que é a supply e o impacto da supply chain dentro de uma indústria, dentro de uma empresa de manufatura, e como a supply chain é importante na cadeia como um todo e principalmente para o cliente final. Vamos para a tela do computador? Bom, nossa logística, como eu falei, o exemplo de hoje é um exemplo simples que está no nosso cotidiano, que está no gosto aí do brasileiro, do japonês, do americano, uma lata de refrigerante. Quando a gente pega essa lata, a gente começa a ver o impacto da supply chain sobre a indústria, sobre a manufatura. Para eu ter esse produto, para eu obter essa lata, esse refrigerante, eu preciso comprar a embalagem, que é a latinha, eu preciso comprar o insumo e tudo aquilo que compõe o produto. Quando a gente fala do produto, a gente está falando da estrutura desse produto. Então eu tenho que comprar esse lacre, eu tenho que comprar o alumínio, a embalagem impressa, os insumos que compõem esse produto. Eu preciso comprar tudo isso para poder produzir. Quando a gente fala de compra, a gente está falando de fornecedor. E é aí que nasce a supply chain. Porque a supply chain ela vai procurar os melhores fornecedores, os fornecedores que eu tenho disponíveis no mercado, para os produtos que eu preciso. Então, se eu preciso da lata, do alumínio, do insumo, então eu, como supply, vou até o mercado buscar esses fornecedores. E como eu tenho uma gama grande de fornecedores, principalmente no mercado globalizado como dessa empresa, eu preciso entender quem são meus fornecedores, os potenciais fornecedores, as qualidades, os pontos positivos e negativos de cada um desses fornecedores, os preços, prazos, para aí fechar um contrato com esses fornecedores. Então a supply, ela nasce já dessa vontade, já dessa necessidade de se obter insumos, matérias-primas, embalagens para a produção do produto final. E aí, comprei essa embalagem, esse insumo, o fornecedor vai entregar lá na minha empresa para o processo de produção. Então eu vou fazer o armazenamento dessa lata, o armazenamento do produto insumo, da matéria-prima, até que seja escolhido o dia, a quantidade, o tipo de produto que vai ser produzido. Essa marca aqui, ela tem produto de 2 litros, de 1 litro, de 600 ml, de 300, de 200. E aí a indústria ela precisa programar quando serão produzidos cada um desses caos, cada um desses produtos, em qual quantidade será produzido. E a supply chain ela vai fazer esse manejamento de máquina, de mão de obra, vai checar a demanda. Quantas dessas latas eu tenho que produzir por dia para suprir a minha demanda? Deu até sede agora. Quantas dessas latas eu preciso produzir? E é isso que a supply vai identificar. Ela vai pegar essa demanda
do mercado, quantificar essa demanda e transformar em produção. Quanto eu preciso realmente produzir? Quanto eu preciso de comprar de embalagem, insumo de matéria-prima e estocar no meu armazém? Marquei, inicia-se o processo de produção. Iniciando um processo de produção, eu vou transformar aquilo que é uma lata vazia, aquilo que é só ingredientes, efetivamente em um produto final, em um produto como esse. Quando eu falo produto final, ou também chamado de produto acabado, é o produto que já pode ser entregue ao consumidor para ele consumir. É esse produto que eu estou segurando na mão, que já apresenta as características de consumo. É um produto que eu vou abrir e vou tomar. Passei o processo produtivo, eu tenho um armazenamento e distribuição. É outra casa ali da supply, da cadeia de suprimentos. Eu preciso armazenar esse produto em um local específico, em um local que não quebre as características desse produto. De repente é um local extremamente quente, vai prejudicar as características desse produto. Então eu preciso de um local ideal. Eu preciso calcular um espaço de armazenamento para receber esse produto. Se eu tenho um espaço de armazenamento de 1.000 latas e começo a produzir 2.000, eu vou encher esse barracão e não vou continuar minha produção porque eu vou parar por falta de espaço. Então, essa etapa da supply, ela vai calcular o que eu preciso armazenar, em que quantidade, como eu vou distribuir. Você já percebeu que em qualquer local do mundo, eu estou no Japão hoje, você consegue encontrar um refrigerante dessa marca? Qual vai ser a nossa estratégia de distribuição? Como a gente vai distribuir esses refrigerantes na nossa região, no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro? E aí a supply chain, a cadeia de suprimentos, ela vai estruturar tudo isso. Aí para efetivamente entregar no varejo, no supermercado e você, consumidor, ir lá e comprar o seu refrigerante. Não tem propaganda aqui, tá? A não ser que a Coca-Cola queira patrocinar a gente. Mas percebe que desde o início do processo até a entrega desse produto, comprei a embalagem com o fornecedor, negociei, ele entregou a matéria-prima, a lata, mandei a lata para produção, armazenei o produto acabado no meu centro de distribuição, distribuí para o supermercado e para o varejo, entreguei para o cliente. Todas essas etapas são etapas da supply chain, da cadeia de suprimentos. E sem elas, eu não conseguiria ter esse produto. Ora, se eu não consigo comprar a embalagem, eu não consigo produzir. Se eu não tenho capacidade industrial para produzir, não consigo produzir na quantidade necessária e com os padrões necessários. Se eu não tenho capacidade de armazenamento, eu tenho uma produção limitada e não consigo vender para todos os meus clientes. Se eu não tenho capacidade de distribuição, eu posso até produzir o produto, mas não vou conseguir chegar no cliente final. E aí a supply chain é a barreira que vai sustentar o negócio para que ele cresça cada vez mais e tenha sustentabilidade. Quando eu falo de supply chain, eu estou falando dessa cadeia aqui, ó. Fornecedor, então vou lá no fornecedor, eu compro a lata. Quem vai negociar com o fornecedor? Geralmente, departamento de compra, procurement, setor de compras, o comprador. A figura do comprador vai atrás desses fornecedores para negociar com esses fornecedores prazo de pagamento, prazo de entrega, quantidade, lote de produção. Esse produto, esse insumo, essa lata vai ser entregue a um departamento, muitas vezes chamado de almoxarifado. O almoxarifado é o departamento que recebe as matérias-primas, os insumos, vai armazenar esses insumos para depois enviar para a produção. Cada um desses setores que eu estou citando aqui, a gente tem vídeos específicos no canal. Posteriormente, lá na etapa da produção, lembra que eu falei que tem que programar quanto vai ser produzido, que item vai ser produzido, a quantidade que vai ser produzido, qual que é a unidade de fabrico que vai fabricar esse produto? É o PCP, o setor de planejamento e controle da produção, que vai definir isso. Eles que vão falar assim, ó, tem que produzir 1.000 unidades dessa lata e 3.000 unidades da PET 2 litros.
Porque ele vai pegar essa demanda vinda do mercado, calcular pela capacidade de fábrica, pelos estoques disponíveis, quando deve ser marcada aquela produção. Eu tenho um estoque que vai estar gerenciando o produto acabado, que vai estar gerenciando os insumos. Quando eu falo de estoque, digamos que minha demanda por esse produto seja de 1000 unidades no mês. E lá no estoque eu tenho 500. Quando eu falo de estoque, eu tenho que garantir que realmente lá no meu estoque eu tenho 500. Eu não posso ter perda, eu não posso ter ruptura. Então a curacidade desse estoque tem que estar 100%. O que está mostrando no sistema da Coca-Cola que tem 500 unidades lá no produto, no centro de distribuição, realmente tem que ter fisicamente. E aí esse trabalho de controle de estoque. Porque se lá na ponta eu vender o produto e no meu estoque está falando que tem, mas não tem, eu vou manchar a minha imagem com o cliente. Eu não vou efetivar minha venda, eu vou atrasar a entrega. Eu vou perder espaço na prateleira do mercado para o concorrente que vai entregar na minha frente. Depois do estoque, eu estou falando da logística, de todo esse orquestramento, de como eu vou entregar, como eu vou armazenar, onde eu vou utilizar o armazenamento, que centro de distribuição eu vou utilizar para entregar para os meus clientes. Qual é o melhor tipo de armazenamento, qual é o melhor tipo de veículo para realizar as entregas. Em determinada cidade eu vou usar caminhão, eu vou usar van, eu vou usar um truque, eu vou usar uma carreta. A logística vai coordenar tudo isso aí, recebendo essa demanda de vendas. Então o cara vendeu lá na ponta, vai cair para a logística o que ela tem que estruturar ali para realmente conseguir fazer a entrega. Não só o transporte, mas toda a logística como um todo, na verdade, né? Desde o centro de distribuição, do armazenamento, da gestão de estoque, de recebimento, da gestão da expedição, da estruturação dessa entrega e efetivamente aí o transporte. Como eu falei, que caminhão eu vou utilizar, que veículo eu vou utilizar? Será que eu vou ter que utilizar navio? Será que eu vou ter que utilizar barco? Dependendo da região de entrega. Será que eu vou utilizar van? Uma Fiorino? Qual que é o modelo de entrega ideal para essas regiões? E esta marca em si aqui, a Coca-Cola, ela se especializou muito na parte de entrega. Por quê? E é uma das principais partes. Quando você tem uma entrega eficiente, um transporte eficiente, você consegue chegar cada vez mais próximo dos seus clientes. E de maneira muito mais eficiente, com redução de custo e reduzindo o tempo de entrega. Eu vou ter entrega lá no varejo, lá no supermercado. Como vai ser, que data vai ser, como vai ser esse recebimento, a nota fiscal tá certa ou não tá. Para efetivamente o cliente lá, como eu, ir até o supermercado e comprar o produto. Veja bem, quando a gente fala em supply, eu estou falando de toda, deixa eu pegar uma caneta aqui, de toda essa cadeia. De toda essa cadeia aqui. Deixa eu mudar a cor só para ficar melhor. Amarelo vai dar um destaque. Desde o fornecedor, a compra, a almoxerifada, aos insumos, a produção, ao estoque, a logística, o transporte, o varejo e o cliente. A supply chain, ela é o elo que liga cada uma dessas cadeias para que elas funcionem. Ela orquestra cada uma dessas cadeias para que elas funcionem. Porque qualquer etapa aqui que tiver algum erro, esse produto não vai ser entregue ao cliente final, dentro das condições ideais. E aí eu vou perder venda. Então, quando eu falo em supply chain, eu estou falando de toda essa estrutura, de toda a estruturação, desde o fornecedor, desde a aquisição da embalagem, do insumo, da matéria-prima, até efetivamente esse produto chegar à mão do consumidor. Essas são as etapas da supply. E aí a gente tem depois também logística reversa, que eu não vou entrar nesse vídeo aqui para não estender mais. Então, quando eu estou falando de supply, eu estou falando da interligação da cadeia de todos, da corrente de todos esses setores, de todas essas funções, de todos esses processos, para que o produto passe de
fornecedor, de matéria-prima, de insumo, seja transformado e entregue até o cliente final. Pessoal, estão abertas novamente as nossas vagas para o curso de gestão de supply chain, curso completaço. Existem vários depoimentos de alunos nossos já que se formaram nesse curso. Um curso que a gente ensina cada uma dessas etapas da supply. Compras, estoque, logística, centro de distribuição. A gente pegou cases como a Apple, Coca-Cola, Samsung para te explicar a supply. E aí, ali a gente tem apostila, tem planilha, tem exercícios ali, procedimentos operacionais padrões para você começar a implantar a supply chain na prática e ter sucesso dentro da supply. O link para aquisição desse curso está aqui embaixo, está na descrição. Ali tem um site. Clica no site para conhecer um pouquinho mais, ouvir o depoimento dos alunos, ver a estrutura desse curso, porque é um investimento único e que vai gerar transformação para cada um de vocês. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito cada um de vocês. Não esquece, deixa o like, participa do nosso grupo no WhatsApp e compartilhe esse vídeo. Vejo vocês no nosso próximo vídeo.